vamos cantar nesta tarde como os anjos cantaram naquela noite em que o Senhor nasceu lá em Belém. Os anjos cantaram e anunciaram o nascimento do Senhor aos pastores. Então nós vamos cantar glórias a Deus nas alturas nesta tarde. Amém? Obrigada, Jesus, porque estamos na Tua presença uma vez mais, Pai. Muito obrigada por cada filho Teu aqui, Senhor. Muito obrigada, Pai. Vem, Senhor, com a Tua presença, Jesus, e enche-nos nesta tarde, Pai. Viemos para Te adorar e é isso mesmo que vamos cantar, Senhor. Viemos, Senhor, para Te adorar. Aleluia. Santo és Tu, Jesus. Tu és digno, Senhor, do nosso louvor, da nossa adoração. Glória a Deus. Adoremos a Cristo, aleluia. Ele é o nosso Senhor, aleluia.
nossa gratidão nesta tarde, Pai. Recebe, Senhor, o nosso louvor, aleluia. Ó, vinde e adoremos, aleluia. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos. Cristo Meus irmãos, eis-nos então aqui na casa do Senhor. Temos, conforme o grupo de louvor introduziu este culto, nós temos vindo para o louvar, temos vindo para o adorar, temos vindo naturalmente para também render diante do Senhor as nossas ações de graças, pois até aqui Ele nos tem ajudado. E, meus irmãos, nesta tarde queria também dar indicação à Igreja e também informar os irmãos que o nosso irmão pastor Miguel Cartacho teve um agravamento dos sintomas e, portanto, ele teve necessidade durante este dia, particularmente durante a parte da manhã, aqui no CATS em Alverca, de estar neste momento, está no hospital, a fazer exames, basicamente. Fazer análises, a fazer o raio-x e pede naturalmente as nossas orações nesta tarde. E é isso, irmãos, que nós vamos fazer. Vamos orar pelo servo do Senhor, o nosso pastor aqui, para que o Senhor efetivamente o ajude e o guarde na situação em que ele se encontra. Então eu pedi à Igreja que ficássemos de pé para nós termos também uma palavra de oração. E vamos então orar. Senhor, louvamos o Teu nome nesta tarde e estamos na Tua presença, porque temos vindo, Senhor, à Tua casa exatamente para buscar a Tua face, louvar o Teu nome, render-te, Senhor, toda a adoração, que Tu és digno, Senhor, porque Tu és o Senhor de todas as coisas, Deus sustentador, Deus salvador e, Senhor, aquele que verdadeiramente nos amas. Nesta tarde, Senhor, queremos colocar diante do altar da Tua graça o Teu servo, pastor Miguel Cartacho, para que o possas continuar a abençoar, para que possas tomar conta também da sua saúde, para que possas também ajudar e animar a sua família, particularmente a sua esposa e as suas filhas. Entregamos, Senhor, este assunto aos Teus cuidados, sabendo, Senhor, que Tu irás fazer sempre o melhor, não apenas em função da sua vida, mas também da Tua Igreja aqui. No nome de Jesus te entregamos todas as coisas, para a Tua honra, para a Tua glória e bênção nossa, no nome do Senhor. Amém. Os irmãos, tenham a bondade de sentar. Então, irmãos, é bem verdade que o Natal, entretanto, se passou. Eis que um ano novo se aproxima e é importante, irmãos, nós pensarmos o que diz a palavra do Senhor sobre os dias de adversidade, não é, irmãos? Se nós fizéssemos um esforço de memória e nos recolocássemos no dia 31 do ano anterior, nenhum de nós imaginaria o que seria o ano de 2020, não é? E da mesma forma também nenhum de nós imaginará
se quisermos ser sérios, o que será o ano de 2021. Naturalmente, hoje é um dia importante para toda a Europa, como os irmãos sabem. Começaram a ser vacinados os grupos prioritários, mas também sabemos, irmãos, que isto é um tempo longo, não é? E que devemos continuar a ter todos os nossos cuidados, e para além da questão sanitária, todas as questões de natureza económica, de natureza social, elas vão permanecer aí durante muito tempo. Daí que a palavra do Senhor, irmãos, e é bom que nós tomemos também para nós estes ensinos, um pouco como por ocasião do nascimento de Jesus, quando os pastores visitaram o Senhor na manjedoura. Há um versículo muito interessante. Quando os pastores se aproximam de Maria e José e anunciam todas as coisas que tinham visto e ouvido na campina e fazem a descrição do anúncio do nascimento do Salvador e todas aquelas circunstâncias narradas nas Escrituras, há um versículo muito interessante que diz que Maria ia ouvindo todas aquelas coisas e guardava-as no seu coração. Há uma outra tradução muito interessante que diz que Maria ia ouvindo todas aquelas coisas e ia conversando com o seu coração. E, meus irmãos, todas estas coisas que nós vivemos ao longo deste ano servirão pelo menos, para ter a noção, penso eu, séria e lúcida de que quase nada está no poder das nossas mãos e de que pouca coisa sabemos acerca dos dias que estão à nossa frente. A palavra do Senhor tem um versículo muito interessante sobre isto. Eu lerei aqui do apontamento para que os irmãos não percam muito tempo também a folhear, porque o tempo é curto e nós queríamos remi-lo da melhor forma. Mas Eclesiastes capítulo 7 e versículo 14 tem um versículo muito interessante, irmãos, que eu acho que continua a ser muito atual para o ano que vai em breve terminar e para o próximo que em breve se vai iniciar. E o versículo diz assim: no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera. Porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Uma tradução um bocadinho mais clara diz: em tempos de paz e alegria, ser feliz e aproveita-os bem. Quando os maus dias chegarem, ou o dia da adversidade chegar, reflete, considera. Porque Deus fez tanto um quanto o outro, a fim de que o homem não tenha o poder de desvendar o seu futuro. E, portanto, irmãos, se no último dia do ano anterior pouco sabíamos do que ia ser este ano, do próximo ano pouco sabemos também. E a palavra do Senhor nos mostra que no dia da adversidade, nos dias maus, nós devemos parar um pouco e devemos considerar e devemos refletir. Porque, como diz as Escrituras, a fim de que o homem, porque Deus fez tanto um quanto o outro, a fim de que o ser humano ou de que o homem não tenha o poder de desvendar o seu futuro. E, meus irmãos, há 2 ou 3 pensamentos que eu trago nesta tarde para os irmãos. Poderia naturalmente trazer outros, porque a Bíblia é abundante nestas circunstâncias, mas trago 2 ou 3 pensamentos para considerar com os irmãos, para refletir com os irmãos, porque nos parece que estes dias de hoje e os próximos que aí vêm ainda não são tempos de paz e de alegria, mas ainda são dias de adversidade. Ainda há muito obstáculo a ultrapassar. Há quem diga que já se vê a luz ao fundo do túnel. É bem verdade. Ninguém ainda disse qual é que é o comprimento do túnel. Não é? Que a luz já se vê ao fim do túnel do ponto de vista sanitário, é bem verdade, e graças a Deus por isso. Mas ninguém ainda nos falou qual é que é o comprimento do túnel. E, portanto, irmãos, ainda estamos em dias de adversidade.
E a palavra do Senhor tem este versículo para nós. E é um versículo que diz que no dia da adversidade nós devemos considerar. Que no dia da adversidade nós devemos refletir. Porque Deus fez um em oposição ao outro, para que porventura nós não nos vangloriássemos de termos o poder de desvendar o nosso futuro. E por isso, irmãos, aquilo que a Bíblia nos convida em primeiro lugar é a confiar inteiramente no Senhor. É a primeira consideração, irmãos, que nós devemos fazer. Se a palavra do Senhor, através deste versículo de Eclesiastes, nos ensina, nos exorta a considerar, a refletir no dia da adversidade, porque nenhum de nós conhece, enquanto pessoa individual, enquanto sociedade, enquanto nação, os dias futuros, penso que nós, enquanto igreja e enquanto crentes, a primeira coisa que devemos considerar é que o Senhor continua a ser fiel e de que nós devemos confiar nele em todas as circunstâncias. Há um versículo muito interessante, irmãos, no livro de Deuteronômio, também com alguma brevidade, quando Moisés, ainda de além do Jordão, ainda na terra de Moabe, falou a todo Israel, encontra-se em Deuteronômio capítulo 11, versículo 12, e Moisés, ao longo de todo o seu longo discurso do Deuteronômio, porque basicamente o Deuteronômio é um longo discurso de Moisés, um discurso memorialístico em que ele recorda a Israel todas as vicissitudes, todas as dificuldades, mas também toda a presença de Deus, também toda a companhia do Senhor, também toda a sua provisão, também toda a sua proteção ao longo daqueles 40 anos de peregrinação no deserto. Mas vemos, irmãos, que nesta altura, ali perto do Jordão, próximo do tempo em que Josué iria atravessar o rio para iniciar a conquista da terra prometida, Moisés, do seu longo discurso, tem um versículo muito interessante para nós e que diz assim: terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Falava Moisés acerca da Canaã na qual eles estavam prestes a entrar. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente. E os irmãos reparem, desde o princípio até ao fim do ano. Era a promessa que Deus tinha dado a Abraão de que um dia a sua semente iria herdar aquela terra. De que Israel iria habitar naquela terra. Promessa do Senhor a Abraão e à sua descendência. E agora, ali, Moisés e todo o Israel, ainda do lado de cá do Jordão, ainda na parte do deserto, ainda na terra de Moab, mas já com a terra da promessa à vista, ele podia dar esta indicação do cuidado do Senhor sobre esta terra, que, segundo as Escrituras, seria terra que manava leite e mel. E diz, repito, terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado, os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até ao fim do ano. E, meus irmãos, se o Senhor teve este cuidado com a terra de Canaã, com o território geográfico, com o território físico, que era também um território da sua promessa, quanto mais o Senhor não terá este cuidado com a sua igreja. Quanto mais o Senhor não terá este cuidado com cada um de nós, com cada um daqueles a que o Senhor ama, cada um daqueles a que o Senhor chama de seus filhos, quanto mais o Senhor não terá este cuidado. E os irmãos, reparem que Moisés vinca esta janela de tempo de que o Senhor, desta atenção permanente do Senhor àquela terra da promessa, àquela terra da herança. Os olhos do Senhor estão sobre ela continuamente. Desde o princípio até ao fim do ano. E, portanto, irmãos, nós podemos lembrar mais tarde estas palavras de Jesus, quando, no final da narrativa dos Evangelhos, já depois da sua crucificação, já após a sua ressurreição,
brevíssimo tempo antes de ser elevado ao céu, o Senhor podia dizer: eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. E, portanto, irmãos, voltando ao princípio do versículo inicial que lemos, versículo de Eclesiastes, nos dias da adversidade, considera. Nos dias da adversidade, reflete no teu coração. E eu penso, irmãos, que neste final de ano tão extraordinário, tão atípico, tão diferente, tão inusitado, penso, irmãos, que a primeira coisa que nós devemos considerar, até depois de toda esta experiência que nós tivemos, é considerar de que a presença do Senhor é permanente e é fiel. E de que o Senhor, nosso Deus, a quem nós amamos, Ele continua à semelhança daquilo que fez com a terra de Canaã, a olhar continuamente sobre nós, desde o princípio até ao final do ano. É por isso, irmãos, que nós, de uma forma muito própria, nos podemos apropriar pessoalmente e também como igreja da citação bíblica quando diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Porque há este cuidado permanente, irmãos, que nós devemos considerar a cada dia da nossa vida. Nos tempos da adversidade, considera que o Senhor, Ele está olhando para ti continuamente, desde o princípio até ao fim do ano. E que o próprio Jesus, Ele também prometeu estar conosco todos os dias até à consumação dos séculos. Este será, irmãos, parece-me a mim, um dos aspectos mais importantes que nós devemos considerar no final deste ano para o ano que aí vem. Considerar a fidelidade e a permanência do Senhor na nossa vida. E daí, naturalmente, a nossa confiança nele. Um outro aspecto, irmãos, importante que nós devemos considerar, porque uma coisa não é sem a outra. É verdade que o Senhor estará sempre connosco todos os dias, mas também é importante, irmãos, que nós não descuremos a nossa obediência à sua palavra. Não sabemos, porque não nos é dado conhecer o comprimento do túnel, não é? Já vemos a luz ao fim do túnel, mas não sabemos qual é o comprimento do túnel. E por isso, irmãos, temos que continuar firmes, temos que permanecer, temos que caminhar, sabendo, como nós acabamos de ouvir, que Deus caminha connosco, sabendo que os seus olhos estão desde o dia 1 até ao dia 31, observando-nos com atenção e com cuidado. Mas outra coisa, irmãos, que nós devemos considerar, porque uma coisa não é sem a outra, e que nós devemos refletir sobre ela, é guardar a nossa obediência à palavra do Senhor. E os irmãos sabem porquê? Porque aquele que guarda a palavra de Deus é verdadeiramente aquele que o ama. E nós vemos, irmãos, que Moisés dirá isto: e será que se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, que hoje tenho dado, de amar ao Senhor teu Deus e de o servir de todo o teu coração e de toda a tua alma, diz a palavra do Senhor. Irmãos, repito então: se diligentemente guardardes e obedecerdes aos meus mandamentos e amardes ao Senhor teu Deus e servirdes de todo o teu coração e de toda a tua alma, certamente, irmãos, que a presença do Senhor, ela estará conosco. Uma coisa não é sem a outra. E devemos, irmãos, considerar e devemos, irmãos, refletir sobre esta necessidade de continuarmos a amar o Senhor, de continuarmos a servi-lo, de continuarmos a buscar a sua presença. Lembramos as palavras de Jesus em João, capítulo 14, versículo 15. Eu lerei daqui um pouco mais rapidamente as palavras de João 14, 15, que se cruzam com isto que Moisés acabou de dizer no Deuteronômio, e em que João relata as palavras do próprio Senhor quando ele diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A presença de Deus não é sem a nossa obediência. Uma coisa não é sem a outra. E devemos, irmãos, neste início de ano, considerar
a necessidade de continuarmos fiéis ao Senhor, guardando a sua palavra, amando o seu nome e servindo de todo o nosso coração. Este versículo 15 diz então: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. O versículo 21 repete: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o versículo 23 repete. Portanto, irmãos, vemos o próprio Senhor Jesus num espaço narrativo muito curto, de breves versículos, repetir esta circunstância 3 vezes. Lemos as 2 primeiras e o Senhor de novo no versículo 23. E Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. É importante, irmãos, considerarmos isto também para o ano que aí vem. Continuarmos a guardar a palavra do Senhor no nosso coração, para caminharmos este túnel, para caminharmos a cada dia da nossa vida confiantes no Senhor, mas também fazendo a nossa parte. E então aí seguramente veremos a sua glória e a sua mão a operar na nossa vida. Mas também Moisés, no versículo 16 do capítulo 11 de Deuteronômio, diz: guardai-vos, que o vosso coração não se engane. E é importante, irmãos, neste ano que se inicia, também continuarmos a guardar o nosso coração. João, no capítulo 17, versículo 17, vem a repetir as palavras do Senhor nesta circunstância e neste seguimento também. Quando Jesus, na sua oração sacerdotal, diz, no capítulo 17, versículo 17 de João: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, irmãos, Moisés podia dizer ao povo naquela margem: guardai-vos, que o vosso coração não se engane, para que Jesus mais tarde viesse também, na véspera da sua crucificação, na sua oração sacerdotal, dizer e recomendar e exortar a cada um de nós que nos santificássemos na verdade. E dizendo, rematando o versículo, que a tua palavra, a sua palavra é a verdade. Portanto, irmãos, no dia da adversidade consideremos isto. Consideremos a eterna fidelidade do Senhor. Ele está connosco todos os dias, desde o princípio até ao fim do ano. Consideremos isto, irmãos, para mantermos firme a nossa fé. Mas consideremos também, irmãos, a nossa obediência. O guardarmos a palavra do Senhor no nosso coração. O continuarmos a servi-lo. O continuarmos a amá-lo. O continuarmos a proclamar o seu nome. A anunciar a verdade que há nele. A graça que há nele. A salvação que nele existe. E a reconciliação que a cada dia o Senhor propõe. Sabendo que devemos guardar o nosso coração na verdade da palavra do Senhor. E finalmente, irmãos, um aspecto que eu acho muito importante que nós devemos considerar, que nós devemos refletir, sobretudo, como diz Eclesiastes, no dia da adversidade, é a necessidade, irmãos, de nos chegarmos ao Senhor. A necessidade de nos chegarmos ao Senhor. Moisés dizia, ainda nesse capítulo 11 de Deuteronômio: porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno, amando ao Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes, também o Senhor, e eu depois pus aqui reticências, também o Senhor fará todas as coisas. Se considerarmos tudo aquilo que nós falámos nesta tarde, e a Ele nos achegarmos, o versículo seguinte de Deuteronômio começa com a expressão também o Senhor, e depois a narrativa segue o rol de promessas que o Senhor cumpriria na vida de Israel como povo. E se considerarmos, irmãos, a contínua necessidade de que nós temos individualmente e como igreja de a Ele nos achegarmos, também o Senhor manifestará o poder da sua mão e a sua obra nas nossas vidas. Consideremos isto, irmãos. No dia da adversidade, consideremos isto. De nos achegarmos ao Senhor.
Em 2 de Crónicas, no capítulo 15, versículo 2, há um versículo muito interessante que começa com esta declaração: o Senhor está convosco. Começa com esta declaração: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Uma coisa não é sem a outra. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Uma coisa não é sem a outra. Mas, irmãos, nós estamos aqui nesta tarde com uma palavra e com uma perspectiva de confiança. Não de deixar, mas de buscar. E este versículo de Crónicas começa com esta declaração gloriosa, irmãos: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. E lembramos a passagem mais tarde da Epístola de Tiago, no capítulo 4 e versículo 8, quando Tiago pode declarar o seguinte: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Irmãos, o final de cada ano, e sobretudo depois da experiência que tivemos o ano passado, dever-nos-á, irmãos, ensinar que poucas coisas estão no poder das nossas mãos. Que pouco conhecemos acerca do futuro das coisas, para que toda a nossa confiança e todo o nosso descanso estejam nas mãos do Senhor. Para isso, Deus fez o dia da adversidade por oposição ao dia da alegria, para que nós efetivamente percebêssemos que é nas suas mãos que está o nosso futuro e não nas nossas próprias mãos. E por isso, irmãos, a palavra do Senhor nos aconselha, nesta entrada de ano, neste final de ano, a considerar todas estas coisas. Consideremos, irmãos, a sua fidelidade. Consideremos o seu cuidado conosco. Consideremos a sua presença cotidiana. Mas depois, porque uma coisa não é sem a outra, consideremos, irmãos, também o nosso dever de o amarmos, de o servirmos. E a melhor maneira que temos de demonstrar isso ao Senhor é guardar a sua palavra no nosso coração e pô-la em prática a cada dia, para nosso próprio benefício e para benefício daqueles que estão à nossa volta. E, em último lugar, irmãos, consideremos a necessidade de nos achegarmos ao Senhor. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a nós. E chegar-se-á, irmãos, em ânimo, em conforto, em graça e, se necessário for, irmãos, em milagre das suas mãos, para a vida daquele que a Ele se chega. Portanto, irmãos, entremos neste ano com confiança, porque a declaração de 2 de Crónicas, capítulo 15, versículo 2 é esta: o Senhor está convosco. E, portanto, irmãos, da minha parte, e da parte também da minha família, e da parte também do ministério desta igreja, naturalmente do nosso irmão pastor, queríamos desejar também a cada um de vós as maiores bênçãos do Senhor para o ano que aí vem, e consideremos todas estas coisas, irmãos, no nosso coração, para que possamos entrar neste ano com confiança, com graça, com força, sabendo que o Senhor está conosco, ainda que os dias sejam de adversidade. Certo, irmãos? Que o Senhor ricamente vos abençoe com as mais ricas bênçãos de Deus e, meus irmãos, em princípio, se não for antes, até para o ano. O Salvador nasceu, aquele que esperamos, a Ele damos glória. Está aqui
Salvador nasceu, aquele que esperamos, a Ele damos glória. Está aqui o prometido Rei, nossas vidas te damos, revela a tua glória. Alegrai-vos, paz na terra aos homens, o Salvador nasceu e todo o céu sorri. Glória a Deus, nossa